Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Então tá, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Mas afinal de contas, Jesus irá cobrar as contas de quem? Quem será responsabilizado por Jesus pela morte de Abel até Zacarias? Quem será responsabilizado pela morte dos discípulos e dele próprio, do Filho do Homem, do Filho de Deus, Jesus de Nazaré? Sobre quem vai cair estas responsabilidades? De quem vai ser cobrado a dívida? Porque para que Jesus volte hoje, no século 21, no ano 2021, no mês de junho, dia 11, ele vai ter que cobrar as contas de alguém. Alguém vai ter que ser responsabilizado pelas mortes dos discípulos, pela morte de Paulo, de Pedro, de Estevão. Alguém vai pagar essa conta. Você concorda? Pelo menos nisso você concorda? Você que diz que Jesus vai voltar ainda, que Jesus está voltando, sempre que ocorre alguma coisa de estranho, alguma coisa, alguma catástrofe, algum acidente, alguma doença nova que aparece, alguma peste nova, dizem, Jesus agora volta. Agora chegou a hora da sua volta. Então tá, o tema deste vídeo é: de quem Jesus cobrará as contas na sua volta? É uma pergunta, de quem ele vai cobrar essas contas? Porque afinal de contas ele disse, nos dias que ele teve aqui na terra, nos dias de sua carne, ele disse que alguém pagaria aquela conta. E eu vou te mostrar palavras ditas por ele, escrita por Lucas, no livro histórico de Lucas. Ele disse que iria cobrar as contas. Alguém teria que pagar aquela dívida. Então eu te convido a ler livro histórico de Lucas, capítulo 11, versículo a partir do 47. Assim disse Jesus nos dias de sua carne, que a religião chama de evangelho, mas que nós conhecemos como livro histórico, livro da história de Jesus de Nazaré. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Jesus estava falando para os fariseus, os escribas, que estavam questionando ele por alguma coisa. Se você ler o contexto, só que como o tema deste vídeo está contido nesses versículos, é aqui que eu vou ler, para o vídeo ficar bem curto. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. 48. Assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês. Porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Olha, os fariseus que estavam perseguindo Jesus, que estavam criticando, que estavam chamando ele de Beelzebu, eles eram o quê? Satanás, porque eles eram os opositores. Esses eram os diabos, os Satanás. Esses aqui. Satanás não é um ser de chifre e cauda. Satanás é um adjetivo. Então esse aqui era o Satanás. Perseguia Jesus. Jesus aqui estava falando, vocês edificam túmulo, vocês edificam catatumba, vocês limpam, vocês ornam, vocês todo dia 2 de finados, vamos trazer para os dias de hoje, vai. Todo dia de finado, vocês vão lá e acende vela e coloca flor e chora e não sei o que lá e murmura. Então, Jesus assim estava falando, assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Então, Jesus estava falando que eles estavam aprovando o que os pais deles, os pais dos fariseus, os antecessores, mataram os profetas, e os fariseus estavam concordando com essas mortes. 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão. Foi assim que aconteceu com os discípulos ou não foi? Foi assim que aconteceu com os profetas ou não foi? Agora, hoje, acontece isso com esses chamados apóstolos, esses chamados pastores, bispo, padre? Acontece perseguição? Claro que não.
Isso daqui era para aquela geração. Foi por isso que também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles, para quem? Para os fariseus, para os escribas, para os anticristos, para eles profetas e apóstolos. E alguns deles matarão e a outros perseguirão. Versículo 50. Para que desta geração, preste bem atenção aqui, você é inteligente, você tem a mente de Cristo ativada. Para que desta geração, daquela geração, Jesus estava falando por volta do ano 32, 33, isso aqui. Então, foi aquela geração. Uma geração são 70 anos. Jesus estava falando que eles estavam sendo responsabilizados. Os culpados eram eles. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo, Jesus afirmou a vocês que pedirão contas a esta geração. Você que critica, você que é futurista, pega esse versículo, leva para o seu pastor, leva para o seu bispo, leva para o seu papa, para o seu padre, para o seu cardeal, para o seu evangelista, para os seus presbíteros, para o seu obreiro, leva para o seu líder religioso. Diga, pergunte, interrogue-o a respeito desses versículos. A pergunta simples é a mesma que eu estou fazendo. De quem Jesus cobrará as contas na sua volta? Pergunta isso para o seu líder. Ô fulano, afinal de contas, Jesus está voltando? Ele vai falar para você: sim, meu irmão, sim, Jesus está às portas, ele está voltando, olha as coisas que estão acontecendo, as guerras, as pestes, as doenças. E você pergunta para ele: então me diga, por que então que Jesus falou que era daquela geração que ele iria cobrar as contas? Eles que foram daquela geração responsáveis. Pergunta isso para ele, para ver se ele tem peito de falar. Porque se ele falar a verdade, você vai virar as costas, não vai frequentar mais o mausoléu deles. Você não vai frequentar mais essa catatumba deles, que eles chamam de igreja, mas que na verdade é um sepulcro caiado. É um local onde se reúnem mortos. Mortos na sã doutrina. São pessoas que se reúnem nesse lugar, mortos da presença de Deus, estão mortos para Deus. Estão vivos na carne, mas o espírito está morto. A carne está ativada nesses lugares, mas o espírito, infelizmente, está adormecido. Então, faça esse questionamento, faça essa pergunta, interrogue, seja curioso, busque informação, busque conhecimento sobre esses versículos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário de Deus. E o santuário de Deus, sim, eu afirmo a vocês que pedirão contas a esta geração. Este foi esse vídeo, um questionamento para que você venha a questionar o seu mestre, questionar o seu pastor, questionar o seu líder religioso, questionar o seu evangelista, questionar quem você quiser a respeito desta prestação de contas. Somente isso. Questione, seja um questionador a respeito das coisas do Pai, para que você não seja enganado, para que você não viva na escravidão da religião, para que você não seja presa fácil desses lobos. Amém? Vou encerrando por aqui, espero ter sido útil de alguma forma, e se assim foi, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem a respeito da graça de Deus. Até mais. Tchau, tchau.